Meus irmãos e minhas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, esse tempo santo da Páscoa, a igreja estuda, a igreja reza, a igreja medita o livro dos Atos dos Apóstolos de um modo sistemático. Por quê? Porque é o livro que nos mostra os primeiros passos da igreja. É o livro que nos relata a igreja colocando as suas bases após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, após o Espírito Santo descer sobre os apóstolos reunidos no cenáculo, e eles ali saírem em missão. Por isso o nome do livro, Atos dos Apóstolos. Porque eles saem a evangelizar, a anunciar Jesus Cristo, e os seus atos, as atitudes que eles têm, aquilo que eles vão ali proferir, vão realizar, vão ser redigidos e guardados por Lucas, colaborador direto de Paulo, que vai deixar para nós cristãos os primeiros passos da igreja de nosso Senhor, a igreja nascendo e sendo conduzida pela moção do Espírito Santo, que fez dos apóstolos ali temerosos, homens corajosos, que fez daqueles homens ali tímidos, agora homens destemidos, capazes de anunciar o Evangelho, a boa notícia, a boa nova, daquele que eles conheceram bem, e com ele fizeram uma experiência que mudou completamente o rumo da vida deles. E hoje nós vemos aqui, de um modo muito santo, a ação de Filipe, que vai converter um dos homens mais influentes ali do paganismo, um eunuco. Quem é o eunuco? O eunuco é um homem que não tem mulher. Existem algumas categorias de eunucos. Existem os eunucos que se consagram a Deus e que abdicam de uma relação. Existem os eunucos que são chamados à castidade, e existem os eunucos que os homens fizeram, que castravam. Esse caso aqui. Esse eunuco aqui, castrado, servia como o grande protetor, guardião, homem de confiança da rainha. E esse eunuco aqui, ele vai em peregrinação a Jerusalém. Por quê? Não se sabe. O que se sabe é que ele vai lá, não tinha fé judaica, não tinha fé cristã, mas ali conheceu a palavra de Deus e começou a ler. Aquela palavra lhe chamou a atenção. Nesses caminhos que Deus, Ele mesmo possui, Ele mesmo tem, que muitas vezes a gente não entende. O que a gente sabe, quando a gente percebe, é que já estamos encantados por Ele. E esse eunuco aqui está ali lendo o profeta Isaías. Lendo o profeta Isaías, não compreendia nada, não entendia nada. Hoje, eu fui interpelado por uma paroquiana que pegou justamente o livro do profeta Isaías e fez uma explicação. Padre, Jesus Cristo tinha uma aparência bem feia, não era? Não era aprazível. Eu dizia, não.
Nosso Senhor era muito belo, né? Aí dizia assim, não, padre, a Sagrada Escritura diz que ele não era belo, não. Eu disse, que Sagrada Escritura? Me mostre. Aí ela me mostrou. Aí eu fui interpretar, né? Me mostrou aquele trecho de Isaías, do Cântico do Servo Sofredor, que dizia que a aparência dele é horrível. Mas por quê? Porque ele estava sofrendo, machucado, chicoteado, batido, né? Então, interpretou de um modozinho errado. Muitas vezes nós somos tentados a, quando interpretamos livremente as Sagradas Escrituras, nós somos tentados, muitas vezes, a desviar um pouquinho do caminho da ortopraxis litúrgica, teológica, bíblica, da interpretação das Sagradas Escrituras. Porque o que muitas vezes não se sabe é que quem tem a autoridade de interpretar as Sagradas Escrituras é a Igreja de Jesus Cristo, é a Igreja Católica. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras é o nosso livro, é o livro da nossa comunidade cristã. Muitas vezes eu acho um absurdo quando um protestante pega o livro dos Atos dos Apóstolos e interpreta como se fosse a igreja deles. É a nossa igreja ali, a história da nossa igreja, fundada por nosso Senhor. Somos nós que estamos de pé desde que Ele veio. E quando se interpreta livremente, acontece o que a gente está vendo aí. Tantas e tantas denominações cristãs, todas dizendo que tem a razão, mas nenhuma tem a autoridade do tempo que nós temos. A autoridade de ter sido fundada por Jesus Cristo e está de pé desde que Ele veio. E aqui ele interpreta e não sabe o que dizer. Ele lê e não compreende. Só que Filipe ali, imbuído pelo Espírito Santo de Deus, que é de verdade o grande intérprete da igreja, que conduz a igreja, que é a alma da igreja, que faz a igreja sempre viver, estar viva, estar de pé, ser jovem. Esse Espírito Santo aqui conduz Filipe. Aproxima-te do carro e acompanha o carro. E vê lá o que está acontecendo. Filipe se aproxima, vê ele lendo e questiona. Tu compreendes o que está lendo? Ele responde, como posso, se ninguém me explica? Ninguém me explica, como é que eu vou entender? E aí, de um modo muito santo, ele convida Filipe senta ali, e Filipe começa de verdade a explicar, a catequizar aquele homem, a clarear a palavra de Deus para que ele pudesse compreender. E ele vai compreender. E ele vai compreender. E por fim, ele pede ali o batismo. E é batizado na fé católica. E é batizado na fé cristã. E é tão bonito, não é? O jeito que ele se expressa. É muito piedoso a forma como ele pede a Filipe, olha, o que é que impede que eu seja batizado? Aqui nós temos água. É como se ele dissesse assim, olha, pelo amor de Deus, me faz cristão. Me faz ser, de verdade, um discípulo de Jesus Cristo. Me dá a capacidade de receber a vida eterna. E o que é que Filipe ali faz? Ele batiza o eunuco. E o eunuco volta para a sua terra como cristão. E o Espírito Santo arrebatou Filipe. O eunuco não mais viu. E prosseguiu sua viagem cheio de alegria. Por quê? Porque recebeu o Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, é tão santo, é tão bonito, quando nós vemos, mesmo em meio ao mundo acelerado que nós vivemos, pessoas que desejam ardentemente acertar, que compreendem que servir a Deus não é fácil,
que compreendem que não são elas mesmas que conduzem a vida rumo à salvação, que não podem interpretar a palavra livremente, que não podem fazer na igreja o que quer, que não podem receber o sacramento de qualquer modo, de qualquer jeito, os sacramentos de qualquer modo, de qualquer jeito. Mas deve existir dentro do homem um mínimo de disposição para ser um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma pena que muitas vezes aqueles que deveriam ser discípulos de Cristo não se comportam como homens e mulheres que foram por Deus resgatados. E muitas vezes não aceitam a vontade de Deus. E muitas vezes não se deixam guiar pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes querem servir a Cristo naquilo que lhe apetece, naquilo que lhe é cômodo. Se não for do jeito que eu quero, eu não faço. E muitas vezes a gente compreende que muitos não entenderam ainda o que é ser de Cristo. Porque o ser de Cristo nos obriga a lutar para acertar, a lutar para fazer aquilo que é certo, a lutar para agradar a Deus a partir de nossa vida, chegando a nossa vida a ser um canto perene de louvor a Deus. Ou seja, o nosso viver todo deve louvar a Deus, não só da boca para fora, mas numa luta constante de ser de Deus, numa luta constante de permanecermos em nosso Senhor. Se vocês veem bem aqui no texto, primeiro ele foi catequizado, depois foi ele batizado. No evangelho de hoje, nós vemos praticamente o mesmo passo, quando nosso Senhor diz assim: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai não atrair. Não tem como a gente se aproximar de Deus se a iniciativa não for de Deus. É Deus que nos atrai e somos nós que respondemos. E porque é Ele que nos atrai, nós temos que ir ao encontro dele do jeito que Ele nos chama, do jeito que Ele quer, e não do jeito que nós queremos. E nosso Senhor diz: olha, a eternidade é precedida pela crença. Quem crê já possui a vida eterna. Quem crê, mas crê em quê? Pelo amor de Deus. Não é crer numa fé segundo a nossa cabeça, mas é crer na fé da igreja que nós somos recebidos. É crer na igreja que é nossa mãe, que nos fez filhos de Deus, que nos catequiza, que nos evangeliza, e é por isso que crer na igreja é um dos artigos da nossa fé. Eu não posso ser católico se eu não creio na igreja de Jesus Cristo. Não como clube de amigos, mas como povo de Deus constituído, que tem o Senhor, o bom Deus, como guia, que tem o Senhor, o bom Deus, como o condutor, o grande pastor, como nós veremos no Evangelho do domingo, que é Ele, o pastor que nos conduz. E nós seremos tanto mais de Deus, tanto mais escutarmos a voz do pastor, que nos conhece pelo nome, para que nós sejamos totalmente dele. E de um modo muito bonito, nosso Senhor diz: olha, quem crê já possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ou seja, o meu pão que eu dou, ele dá a vida eterna. O pão que eu oferto dá a vida eterna. E esse pão que eu oferto sou eu mesmo.
É essa consciência que muitas vezes falta, que é a igreja que nos dá Deus. É ela que nos dá Deus. Sem a Igreja Católica não existe Eucaristia, porque a Eucaristia não foi confiada a um homem. A Eucaristia foi confiada à Igreja. Sem a Igreja não temos batismo. Sem a Igreja não temos confissão e nenhum sacramento, porque eles pertencem à Igreja de Deus. E nós, como ministros de Deus, temos a obrigação moral e devemos ter a caridade pastoral de instruir vocês para que vocês possam de verdade se encantar com Jesus Cristo. Só que muitas vezes as pessoas querem seguir um Cristo adocicado, segundo o próprio critério, segundo a própria cabeça. E quando a igreja diz que se deve fazer determinada coisa, aí não pode ser assim, tem que ser do jeito que eu quero. E não está certo. Todos nós devemos fazer as coisas do jeito que a igreja quer, do jeito que a igreja nos instrui, do jeito que a igreja nos catequiza, porque somos cristãos. Não somos discípulos de alguém, não é um guru que nos conduz. E aí eu pergunto a vocês, assim para provocar o coração: quem é de verdade aquele que tem a última palavra na tua vida espiritual? É Jesus Cristo? É você? Ou é alguém, um pseudo-pastor? Quem é que tem a última palavra na tua vida espiritual? Eu, como sacerdote, a última palavra na minha vida é a de Jesus Cristo por meio de sua igreja. Por meio do meu bispo, por meio do Santo Padre o Papa, por meio do magistério, da tradição das Sagradas Escrituras. E tudo aquilo que é católico, eu como sacerdote tenho obrigação de aceitar e aderir e criar convicções. Eu como cristão tenho obrigação de ter a convicção católica, porque é a fé católica que vai me salvar. Porque eu não posso aceitar a Eucaristia e não aceitar a igreja. Eu não posso de modo nenhum aceitar a Eucaristia e não aceitar a confissão. Eu sou o pão da vida. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. E mais uma vez diz: olha, eu sou o pão vivo descido do céu. Aqui nós temos como que 3 degraus. Primeiro ele diz: eu sou o pão da vida. Depois ele diz: eu sou o pão que desce do céu. Eis aqui o pão que desce do céu. E por fim, como último degrau, ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Como que ele vai afirmando, martelando na cabeça dos discípulos, para os discípulos compreenderem que a nossa fé, ela é eucarística. Eu sou o pão da vida, eis o pão que desce do céu, eu sou o pão vivo descido do céu. E agora, depois de tudo, ele vai dizer: quem comer deste pão viverá eternamente. A comunhão que não pode ser sacrílega. A comunhão que deve ser uma comunhão responsável, verdadeiramente espiritual. Nós temos que aprender a refletir um pouquinho. O que é comungar? Comungar é sinônimo de comer.
Eu comungo, eu como. Tem gente que não entende muito e diz assim: eu quero me comungar, né? Está errado. Né? Comungar é comer. A comunhão, o ato de comungar, me faz estar em comunhão com nosso Senhor. Só que o que é estar em comunhão com nosso Senhor? É muito simples. Eu estou em comunhão com Deus se eu faço a vontade de Deus. Se eu não faço a vontade de Deus, eu não estou em comunhão com Deus. Ser obediente, ser dócil, buscar acertar e crescer na amizade com nosso Senhor. E como é que eu cresço na amizade com Ele? Quando eu, enquanto cristão, me disponho a fazer aquilo que Ele quer. E muitas vezes isso não é fácil, viu? É difícil. Porque muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. A vontade do Senhor, o bom Deus, não é a minha. E eu preciso entender e preciso pedir: Senhor, me dá a capacidade e me dá a graça de responder com amor aos teus apelos. Responder com amor ao teu chamado. Me faz dócil, Senhor. Me faz obediente. Quando eu já falei isso aqui algumas vezes, quando eu fui, Dom Roberto me contactou da minha transferência, né, dia 29, dia 28 de agosto, né, me contactou da minha transferência. Eu estava muito apreensivo primeiro, mas depois me deu uma paz de espírito muito grande, porque eu disse assim: de verdade, Senhor, eu estou te servindo, porque a minha vontade não era outra paróquia em Minas Gerais, a minha vontade era ir para Maceió, como o Senhor sabe, mas tu queres. Estou feliz, porque consegui fazer a tua vontade e não a minha. E aí eu lembro que um dos padres novos da paróquia lá de Gameleiras, que entrou no seminário, são 3 padres, um me dizia assim: mas o senhor está feliz? Eu dizia: estou feliz porque eu consegui, depois de 22 anos, quase 23 anos ainda, dar um sim que eu dei a Cristo há 22 anos atrás. E vejam, e essa docilidade nós devemos ter. Porque se nós não somos dóceis para fazer a vontade de nosso Senhor, a nossa vida espiritual muitas vezes está em um grande perigo. E muitas vezes as pessoas só querem fazer aquilo que elas querem, como se aqui fosse servir a Deus. Mas se não for do meu jeito, eu não quero. Mas se não for do meu modo, eu não quero. E muitas vezes isso em tudo. E muitas vezes, para a gente amar, nós temos que aprender a renunciar. Quem é casado, quem tem uma namorada, quem tem um namorado, quem tem um esposo ou uma esposa, sabe que muitas vezes, para ser feliz, vai ter que renunciar. O amor acarreta renúncia. Não existe amor sem renúncia. Se você diz que ama alguém e você só quer que o outro faça a sua vontade, isso não é amor. É tudo menos amor. E na relação com Deus, Ele já fez a vontade do Pai por amor a nós. E muitas vezes, ao longo das nossas vidas, faz tanto a nossa vontade e nos dá tanto. E somos nós que devemos agora
compreender essa resposta santa do amor que nós temos para com Ele. Uma resposta, são respostas que manifestam diariamente o nosso sim a Deus. E nosso Senhor termina dizendo: olha, o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. E aqui fica muito claro que a Eucaristia é o corpo dele. É o corpo dele que nos alimenta, que nos robustece, que nos faz ficar de pé, porque a força vem dele e não é nossa. E nós simplesmente agimos na força desse Espírito Santo, como também Paulo nos diz, em virtude Spiritus, na força do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude e nos faça todos os dias abrirmos o nosso coração para sermos cada vez mais dele. Vamos ficar de pé e vamos juntos